Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Sabadão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Uzin 5 a pedido da minha ex-aluna Marise. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o seu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então vamos ao vídeo. A cotação, né, de final, que fechou a cotação em 7,18, né? Tem uma variação nos últimos 12 meses de 2,84, um PL de 9,33, tá? E um PVP lá no chinelo de 0,38, onde mostra que a empresa está valendo bem abaixo do seu valor patrimonial e tem um DY de apenas 3,94. E o que resta fazer quando você tem um ativo que desvalorizou, que está embaixo, você comprou caro ou algo, ou comprou no preço atual, o que você pode fazer? Remuneração com opções, é isso aí, tá? Então, por exemplo, nós vamos aqui verificar que o VPA é 19,03, tá? Então, assim, o papel está muito amassado, muito abaixo do seu valor patrimonial. A gente sabe que todas as siderurgias estão sofrendo, mineradora, né? Então, é um ciclo de baixa das mineradoras e das metalúrgicas. Então, o que é que a gente vai ver? Que o papel está amassado, mas é um papel, pessoal, pagador de dividendo. Olha aqui, o Merenda inclusive tem dividendo para receber de Usiminas. Ó, quem estava com a Datacom no dia 25/4 de 24, tá? De 2024, simplesmente vai degustar uma merendinha saborosa de 28 centavos por ação, e o Merenda vai fazer parte dessa festa, tá certo? Pagamento em 24/6/2024, sem ser nessa semana que vem, na próxima semana, final do mês, quando o bolso do Merenda está seco. Olha que beleza! Ou seja, o mercado financeiro dando merendinha para o Merenda e para a senhora Merenda, para não ficar em apuros, né? Para ter sempre uma merendinha no bolso e suave, né? O Merenda só recebe no segundo dia útil, né? Então, assim, isso é uma merendinha que ajuda o Merenda. E aqui nós temos aqui, ó, a estrelinha no PVP, né? Temos aqui na Goal 4, né, um PL muito maravilhoso, né, de 4,8, um DY de 14,31. Então, a Usiminas ficou só com um troféuzinho, né, do PVP, né? Tem um PL relativamente alto, né, comparado aos seus pares, né, comparado a essas 4 aqui, né, que está sendo comparado entre as 5. Ela tem um PL alto, né, pessoal? CSN, então, nem se fala, né? Pipoco total aqui, ó. Quando a gente vem para o comparativo dos índices, né, de IBOV, CDI e PCA, a gente vê que a Usiminas perde, né, nos últimos 2 anos, perde nos últimos 5 anos e perde nos últimos 10 anos. Então, a gente verifica que este ativo você precisa procurar situações interessantes para você comprar, caso você goste da Usiminas, né? Ela dá um esticão e depois devolve tudo. Dá um esticão e depois devolve tudo. Olha aqui. Deu um esticão, devolveu. Deu um esticão, devolveu. Deu um estiquinho e já devolveu, tá? Então é um papel que você tem que ver bem a direcional do preço. A gente vai olhar na composição acionária, né? A Ethereum Investment, ela tem 7,71% das ações ON e 78,94% das ações PN da companhia. A Companhia Siderúrgica Nacional também tem, né, ações da CSN. Então a gente vai ver aqui, tá, que a CSN tem 15,12% ON, 10,07% PN, tá? Nippon Corporation tem 22,14% das ações ON, né? E
né? Tem a Previdência Usiminas, também vale a pena destacar que ela está só focada nas ações ON, certo? Ações de tesouraria no total, né, de 1,77%. Então a gente percebe, né, que tem uma boa concentração de alguns sócios aí, né, em ações da Usiminas, certo? Em relação à receita líquida, né, a gente vê que ela sempre tem uma receita bem arrastadinha, né? O lucro líquido, né, bem arrastadinho, a receita líquida até que é imponente, né? Aqui, ó, a gente vê que 2021 teve 33,74 bilhões contra 27,64 bilhões de 2023, porque esses últimos 12 meses tem o segundo, terceiro e quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 24, né? Então, em função disso, acaba tendo um valor, né, mostrando que a empresa não está conseguindo ter uma receita líquida melhor, né, comparando com os três trimestres, né, o segundo, terceiro e o quarto trimestre de 2023. Ela vem diminuindo, né, a receita, né, caindo. Agora, quando a gente olha em relação ao lucro líquido e à cotação, aí a gente vê um termômetro interessante, né? Cotação 7,18, lucro líquido 1,13 bilhão referente aos últimos 12 meses. Então aqui novamente está sendo incluído o período do segundo trimestre de 2023, terceiro trimestre de 2023, quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024, tá certo? Então aqui a gente está vendo uma distorção muito interessante, né? Então fiquem de olho, tá, pessoal? Olhando por aqui, dá um sentimento de que vale a pena, né? Não é recomendação de compra nem de venda, é apenas um estudo de lucro versus cotação da Usimin 5, tá? Receita líquida, então a receita líquida, né, pessoal, ela vem subindo, né? E o lucro líquido ele vem estabilizando, né? A gente vê que ele vem estabilizando, né, em relação aos últimos 12 meses, tá? Se bem que o lucro líquido, né, em 2022, né, foi um pouquinho maior que em 23, né? Então ela está tendo uma redução de lucro líquido, tá? Tá aí estão amassando o bife, né? Cotação bem descontada. Dito isso, nós vamos para os gráficos, tá? Vamos olhar os gráficos através do Trade Pro. Então, olha só que coisa interessante, né, pessoal? A Usiminas sim pode fazer uma região de merenda entre 6,98 e 7,38, né? A gente está vendo que já tem 3 candle positivo, né? Aliás, né? Não, tá empatado, né? 1, 2, 3, 4 negativo com 4 positivo. Então, assim, a gente está vendo que aqui pode estar se construindo uma região de merenda. Então, opções para quem gosta de vender e remunerar, é interessante estudar na região de 6,98 barra 6,81, tá? E para quem gosta de operar taxa, o papel está oferecendo condições interessantes para operar taxa, né? Na região da linha do dinheiro, podendo esticar, e se isso acontecer, muito provavelmente a gente vai sentir o termômetro das opções quando a gente for ver a grade de opções, que pode estar mostrando pressões compradoras, né? Quando você vê o prêmio da opção call com muita gordura, certo? Esse é o gráfico diário. Quando a gente olha no semanal, a gente enxerga um possível fundo, né? Isso não dá para saber agora, a gente só vai saber lá na frente. Mas quem sabe marcou um fundo aqui, né? Quem sabe, não estou afirmando nada aqui, tá, pessoal? Não estou dizendo que é, que não é, não estou dizendo nada disso, mas vale salientar que teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas de queda e agora um respiro. Então isso é interessante, porque é algo que acontece com os Minas, né? A gente vê aqui também, ó, olha essa descida aqui, ó, violenta, né, pessoal? Então ela amargou aqui uma descida, ó, até o valor de 26% de queda, né? E aqui ela já amarga uma derrota
de 35% de queda. Então ela está corrigindo toda essa perna aqui, tá? Ela está considerando toda essa perna de alta e está fazendo a correção. Muito interessante, tá? Então ela esticou aqui 88% e já corrigiu mais ou menos, olhando com 35%. Uma correção interessante, tá? É isso aí, pessoal. Então agora nós vamos olhar o mensal para finalizar. Tá aqui, ó. Região de lateralização, né? Região de lateralização, né? Se eu fosse colocar mais traços aqui, né? Colocasse aqui, ó, estaria lateralizado entre 6,22 para mensal, né? E 7,95, né? Entre 6,92 e 7,95 para mensal, Vamos voltar para o diário e vamos olhar agora as opções. Olha só, Marise, olha que coisa interessante. 7,18 é o preço. Então, vamos começar então a estudar a operação de taxa, tá, pessoal? Operação de taxa. Por que operação de taxa? Porque eu quero ver a expectativa, né, do mercado em relação às call. Vamos lá. Vamos olhar então o mês de junho, que vence na próxima semana, tá? Próxima semana temos vencimento de opções e a gente pode ver aqui, pessoal, que tem coisas interessantes, né? Dividendo sintético, tem dividendo, tem operação de taxa. Então tá aqui, ó, o papel fecha aqui no 7,21, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o strike UZIN F257 strike 008, né? Então, quem comprou no strike 21, quem comprou a 7,21 pode tentar a sorte, né, de vender uma call no strike 7,29, receber 8 centavos, né, que aconteceu na sexta-feira, 13 negócios, e degustar a diferença entre 7,21 e 7,29 e embolsar mais o prêmio de 8 centavos. Muito interessante, tá? Também temos aqui a UZIN F80, vencimento 21/6/24, strike 7,39, pegando um prêmio de 5 centavos. Se o papel der exercício, vale salientar que para dar exercício na sua operação, o ativo tem que estar acima de 7,29 para o strike UZIN F757 e acima de 7,39 para o strike UZIN F80, pessoal. Beleza? Quando a gente olha para o mês de julho, um mês e uma semana para exercício, aí a gente vai ver coisas interessantes, né? Olha só que coisa interessante. G732, pagando um prêmio de 26 centavos e recebendo uma taxa de aproximadamente 5%, né? O ZIN G760, vencimento 19/7/24, strike 7,32, né? Teve o último negócio, né? Tivemos 5 negócios com um prêmio de 26 centavos, pessoal. Também tivemos na linha do dinheiro, né? 12 negócios no strike UZIN G722, vencimento 19/7, strike 7,22, prêmio recebido 31 centavos de merenda, tá? E com a diferença praticamente no 0 a 0 entre o strike e o preço adquirido, tá? Muito interessante então as taxas de Usiminas, tá? Vamos esticar até o mês de agosto, tá? Quando a gente vê aqui, por exemplo, o ZIN H782, tá? Isso aqui já não é uma taxa, já é uma operação razoavelmente considerada de venda coberta. Então seria o ZIN H782, strike 782, vencimento 16/8/24, prêmio recebido 21 centavos. Tivemos 2 negócios nessa posição. Agora, meus amigos e minhas amigas e merendeiras do nosso amado Brasil, vamos falar de dividendo sintético da Usiminas, tá? Para uma semana, qual seria o dividendo sintético? Pessoal, tá muito pouco, 1 centavo apenas, né? Qualquer strike aqui, ó, que teve negócio, esse aqui, ó, 8,59, os strikes 8,19, tudo foi 1 centavo. O de 2 centavos foi 7,59, tá? Vai que o papai acelere aí até o dia do exercício, né? Então não compensa fazer dividendo sintético
no mês de junho. É melhor ir para o mês de julho. Aqui sim, aqui tá gostoso, ó. O ZIN G850, vencimento 19/7, strike 8,22, o papel tem que esticar quase 15%, tá? Pagando um dividendo sintético saboroso de 5 centavos, pessoal. Olha isso. Nada, nada, numa merendinha gostosinha, né? Se a gente for dividir em 2 meses, né, contando o mês de junho e julho, seria 2,5 centavos, mas vale salientar que só tem um mês e uma semana para esse exercício aí do mês de julho, né? Então praticamente é um mês, né? Quando a gente vê para o mês de agosto, tem um dividendo sintético bem gostosinho, aqui ó, o ZIN H822, vencimento 16/8/2024, strike 8,22, o papel tem que fazer um esforço de subir 15,94% aproximadamente, e você degusta um prêmio de 12 centavos, pessoal, beleza? Então, a Uzi Minas sempre pagou prêmios interessantes fora do dinheiro, tá? Um papel muito interessante para rentabilizar com opções, tá certo? Olhando ainda pelo lado da Skol, né, a gente vai falar de call longa, né, pessoal? Olha só, teve um negócio aqui, o ZIN E99, vencimento 15/5/26, né? 2 anos para o vencimento, praticamente, né? 23 meses, teve 2 negócios recebendo um prêmio de 96 centavos. O cidadão que vendeu, né, o investidor que vendeu, ele tem que entregar o ativo até a data de 15/5/26, né? Até não, no dia, até, porque é uma opção americana. E as opções americanas você pode exercer antes do vencimento. Então ele tem um prazo para entregar a qualquer momento, né? Mas dificilmente esse negócio vai ser realizável nas cotações atuais. Nada é impossível, mas é muito difícil. Só se a expectativa é muito alta do papel. Então esse cara que fez esse negócio, o ZIN E99, que tem que entregar no dia do vencimento, se o ativo tiver 10 reais, então ele vai ter que, infelizmente, entregar o seu papel, ou felizmente, a 10 reais, mas ele degustou um prêmio de 96 centavos, então ele tirou do risco 96 centavos, isso dá uma taxa de aproximadamente 60% de lucro, caso o papel atinja esse valor. E dá muito mais também para quem comprou, né? Quem comprou a opção, se o papel bater 10 reais antes do vencimento, bem antes do vencimento, provavelmente esse strike aí, né, pode subir mais de 100%, né? Mas para quem está vendido na opção, tá? O valor máximo que você pode ganhar é 60% se você investir o prêmio de 96 centavos, tá? Quando a gente olha para outubro de 2025, a gente vê aqui que também teve o ZIN J900, vencimento 17/10/2025, né? Um pouco mais de um ano, strike 872, que dá uma taxa para o investidor de longo prazo, né? De médio prazo, de 40%, caso no dia do exercício o ativo esteja 8,72, com R$1 de recebido. Teve 4 negócios na sexta-feira, e caso você tenha pagado no ativo 7,21 e tenha feito essa venda coberta longa, né? E se o ativo voar, você se dá bem. Agora, se o ativo não voar, você tirou R$1 do seu risco, né? Então seria o preço investido. Se você comprou 1.000 papéis e pagou 7.210, subtraindo R$1 que você recebeu de prêmio, é como se você tivesse pago na Uzi Minas R$6,21. Então, um prêmio interessante, né, para quem quer reduzir risco, tá certo? Quando a gente vai para dezembro de 24, a gente vê aqui que tem, por exemplo, um dividendo sintético muito interessante, né, um dividendo sintético longo, o ZIN L10 100, strike 9,39, prêmio recebido 20 centavos, né? Então seria mais ou menos aí dividido por 7, né? Um dividendo sintético mensal 0,20 dividido por 7 de 2,8, quase 3 centavos todo mês, né? Só que você recebe adiantado, tá certo?
E agora vamos olhar as opções a partir do mês de julho para venda de put. Vamos estudar, pessoal. Então tem bastante aqui, ó, negócio, né? Ou bastante não, teve em vários strikes, né? Negócios dentro do dinheiro, né? E a gente vê aqui, por exemplo, que o strike 6,82 foi bastante visitado, né? 35 negócios, bastante não, né? Razoavelmente visitado, né? Então, o ZIM S682, que está dentro daquela faixa merendolau que nós vimos no gráfico, recebendo um prêmio de 11 centavos. Então, é um risco que talvez compense. Se o ativo estiver abaixo de 6,82, você é obrigado a comprar e ainda recebe um prêmio de 11 centavos. Merenda, qual é a minha barreira de queda? O meu break-even, né? O meu 0 a 0, seria 6,82 menos 11 centavos, pessoal. Olha que coisa interessante. O teu médio passaria a ser 6,71, tá? Para o mês de agosto, nós teríamos aqui, tá? Uma operação com strike 6,82, que bem interessante, né? Teve 3 negócios. O ZIM T682, já pagando um prêmio gulosinho de 21 centavos. Tua barreira de queda seria R$ 6,82 menos prêmio recebido de 21 centavos. Olha que coisa interessante. 6,61 seria o teu preço médio. Então, se você acha que isso é um risco interessante, né, de correr, tá aí esse estudo para você analisar, sem recomendação de compra e venda, que nesse canal não existe isso, tá certo? É só sucesso, pessoal. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar de Usiminas. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!